Então tá, pessoal. Então depois do nosso chororô, né, vamos ao que nos interessa, né, da nossa responsabilidade e tentar fazer da melhor forma possível, né? Então são 10h15, acho que já podemos iniciar. Nós vamos dar continuidade ao capítulo 3. E eu gostaria, e a gente vai explicar o segundo módulo, né? Segunda parte do nosso objetivo aqui. Então eu vou aumentar aqui, que é importante que a gente veja muitas vezes este slide, muitas vezes esse slide, porque esse slide ele dá uma noção, eu acredito assim, de forma resumida e precisa daquilo que a gente vai fazer. O resto é preencher fórmula, né? Então esse entendimento é fundamental. Então isso que eu gostaria que vocês tivessem bastante atenção. Então a gente viu no nosso último encontro, terça-feira, como se calcula o custo de capital de terceiros. Hoje nós vamos se dedicar como é que se calcula o custo do capital próprio, né? Como é que nós chegamos nesses 18,5 aqui. E por último vamos ver a parte final, o porto final, né? O ponto final, o objetivo final, que é o custo médio ponderado de capital que a gente precisa ter, que isso aí é o resumo, e que é o resumo daquilo que a gente precisa para avançar na empresa, ou manter como ela esteja, de forma sustentável, vamos chamar assim, ou nos ajudar a dar uma base para o nosso futuros projetos. Bom, eu queria apresentar aqui um slide que a gente deu lá no nosso primeiro encontro, né? Que foi um slide, uma arte, vamos chamar assim, um slide, que falava sobre risco e retorno. Lá foi muito superficial, talvez vocês tivessem entendido de maneira bastante abrangente. E agora vocês vão ter uma visão mais prática, mais real daquilo que eu queria dizer. É claro que naquele momento eu falei superficialmente, né, a importância de a gente identificar o risco, né, para que a gente tenha um retorno desejado. E a gente falou que para a gente ter o retorno desejável, a gente tinha, primeiro, o conhecimento de uma taxa livre de risco, que eu disse para vocês que, vamos falar primeiro no feijão com arroz, que seria a poupança, uma aplicação de baixo rendimento, mas que garante o retorno do principal, daquilo que a gente aplicou, né? E se a gente quisesse um retorno melhor, não é isso? A gente tinha que pagar um prêmio pelo risco, ou seja, nós temos que arriscar mais. Eu só tinha falado nisso aí. E agora eu vou ter a oportunidade de mostrar exatamente que prêmio pelo risco a gente fala e como é que nós podemos quantificar este delta, né? Como é que a gente pode acrescentar, a gente pode medir o quanto a gente vai correr o risco para ter o retorno que a gente espera. Então eu tenho a base que eu vou ganhar, como eu espero mais, eu vou correr um risco. Então eu vou ter um método para se identificar qual é o risco que eu vou correr. Ou seja, eu vou acrescentar aqui uma taxa a mais, mas identificando o meu risco, para que eu tenha uma visão do retorno total, né? Porque se a gente não quiser correr esse risco aqui, a gente precisa identificar, não quer dizer que a gente vá correr, mas a gente precisa identificar. E as finanças nos propõem, existem vários modelos, né? Mas eu vou propor um modelo mais utilizável na prática, onde ele identifica e quantifica qual é o risco que nós vamos correr. Se a gente aceitar esse risco, a gente vai tentar esperar esse retorno total. É um retorno total ou um retorno total esperado, não quer dizer que vai acontecer. Por quê? Porque isso aqui pode ou não acontecer. Embora a gente meça, embora a gente conheça, mesmo assim não sabe se isso vai acontecer. Mas pelo menos a gente sabe o risco que nós estamos correndo. Quanto maior esse delta aqui, quanto maior for essa taxa que a gente incrementar aqui, maior será o retorno e maior será o nosso risco.
né? Então, por isso que esse slide aqui, lá naquele momento, dei uma visão geral para vocês, e agora eu vou apresentar uma oportunidade de uma forma assim, bem clara. Esse slide é bem simples, mas que dá para a gente entender aonde a gente quer chegar. Perfeito? Então, como é que a gente calcula o custo do capital próprio? Bom, o custo do capital próprio, ele, como eu falei para vocês, assim, existem vários métodos. Um método muito conhecido também, talvez o mais tradicional, é o método fluxo de caixa com base nos dividendos. Embora isso aqui a gente tenha dificuldade de fazer essa projeção, ele foi o que deu base para a gente entender o quanto a gente precisa acrescentar de risco nas nossas aplicações, vamos supor assim, nas nossas aplicações onde a gente tem maior segurança. Essa foi a base do entendimento, essa foi o início, né, de tentar identificar qual seria o retorno daquele ativo que a gente quer aplicar, incluindo o risco. Mas ele é um método mais acadêmico. E eu preferi optar, dentre dos vários métodos, optar pelo método que o mercado utiliza, que a realidade utiliza. Esse método aqui já é utilizado há mais de 60 anos e é o método que o mercado utiliza. É o mais aceito mundialmente, né? Na prática principalmente, né? Embora ele não tenha uma precisão, embora ele tenha um fundamento matemático robusto, forte, científico, mas mesmo assim ele precisa de informações subjetivas e que não dá aquela precisão total. Mas mesmo ele não dando aquela precisão total, né, ele é uma informação, é um preço, é um valor, é uma informação técnica que dá para a gente iniciar as nossas negociações. Que não sei se vocês já ouviram falar, não sei se vocês já utilizaram isso em outras disciplinas, que é o método CAPM, ou KPM, como eles chamam, né? Capital Asset Price Model. Talvez vocês já tenham ouvido falar nisso aqui. Então, este método aqui é que deu origem ao que nós vamos utilizar na prática e é hoje o que é mais utilizado no mundo, né? Então, eu estou trazendo para vocês o mais atual e o mais objetivo, e vamos chamar assim, o mais apropriado. Embora o método dos dividendos é o método mais tradicional, mas ele é difícil de projetar tanto os dividendos como o preço de ação, e dá para fazer, né? A gente se utilizam, mas ele hoje serve como um complemento. O que é mais utilizado é esse aqui que eu vou explicar aqui para vocês, né? Então, quem criou o CAPM foi Sharpe e Lintner, né? Eles atuam muito na área de mercado de capitais. Então, eles criaram essa fórmula do CAPM, né? Modelo de precificação de ativos financeiros, né? Em mercados consolidados, onde a economia é estável. Perfeito? Então, isso aqui tem praticamente 60 anos, né? Um pouquinho menos, mas é a fórmula mais utilizada. Mas aí, o que acontece? Isso aqui foi feito para economias estáveis. Alemanha, Estados Unidos, Japão e outros países aí que têm uma economia bastante equilibrada. Na hora que a gente tenta utilizar no nosso mundo, numa economia instável, em mercados emergentes, que é o nosso, aí nós precisamos de alguns ajustes. Não é isso? E o ajuste que foi dado para a gente, para que a gente possa utilizar, né, foi acrescentar mais uma variável, que a gente vai ver devagarinho, o risco país. Então, vamos pegar a fórmula e os dados de países com economia estável e vamos acrescentar o risco do país onde a gente se encontra. Então, dados internacionais, dados de economia estável, mas ela fica mais
ela fica possível os nossos mercados instáveis ser utilizado quando eu acrescento mais uma variável aqui, que é o risco país. Nós vamos ver cada item desse, como eu disse para vocês, vou explicar cada item desse aqui para vocês, para que a gente entenda, isso que é o mais importante, entender qual a utilidade dessa fórmula. Então, o CAPM, quando utilizado no processo de avaliação de empresas, ou identificação ou precificação de ativos, a gente pode utilizar, a gente adaptou a fórmula para o custo de capital de terceiros, custo equity, do patrimônio líquido, né, que é chamado aqui. Então, é esta fórmula que nós vamos utilizar. É esta fórmula que vai servir de base para aqueles 18 ponto alguma coisa ali, 18,5, que a gente identificou. Mas o mais interessante é conhecer o porquê dessa fórmula, entender esta fórmula aqui. Não de fórmula matemática, entender gerencialmente, né? Bom, quero dizer para vocês também que os mercados que são instáveis ou os mercados emergentes, aquele que tem economia instável, os cientistas, os estudiosos, os pesquisadores, eles começaram a estudar essa fórmula e não se deram por satisfeito acrescentar apenas o risco país. E aí, ao longo do tempo, hoje um pouco mais contido, houveram muitas dissertações e teses propondo cada vez mais uma fórmula mais precisa para a economia instável. E aí foi se desenvolvendo, e eu optei, junto com o autor, porque eu estou usando o livro do Assaf Neto, é o livro-texto, então nós optamos, né, quer dizer, eu estou seguindo ele, né, a sugestão de ter uma fórmula custo-benefício, ou seja, que tenha o máximo, quer dizer, que tenha as informações básicas e aquelas que chegam mais próximo da realidade. Foi feito um estudo onde existem fórmulas muito mais sofisticadas, mas a diferença entre esta que eu vou apresentar para vocês e aquelas um pouco mais sofisticadas, não estou menosprezando, é bom se puder usar melhor ainda, mas o ganho é muito pequeno, né? Não vale a pena, até porque existem informações de projeções e projeções, elas nunca são precisas, né? Claro, nunca não, elas sempre são imprecisas, vamos chamar assim. Por mais que a gente queira, elas são imprecisas. Então, se achou por bem acrescentar mais duas variáveis simples, mas de muita importância, que é a inflação do Brasil e a inflação dos Estados Unidos. Então, nós vamos conversar hoje, nossa meta é conversar sobre esta informação aqui. Então, a gente pode trabalhar de duas maneiras, né? Contabilidade pode trabalhar com os valores nominais, né? Onde a gente tem valores financeiros onde estão acrescidas a inflação, e a gente pode adaptar também, dependendo os analistas, utilizar valores reais, ou seja, valores onde a gente retira a inflação. Mas nós não vamos trabalhar com isso aqui, embora seja importante, guardem para vocês, o dia que vocês quiserem trabalhar com valores sem a influência da inflação, né, vocês podem utilizar essa fórmula aqui. Ou seja, vamos primeiro, acho que o ideal é primeiro calcular ela com a inflação, tem a taxa nominal e depois eu só retiro a inflação. Fica fácil também de ser registrado. Mas hoje, como a inflação, embora hoje esteja um pouco distorcida, de dois dígitos, um pouco alta, mas nós acreditamos que seja um momento de turbulência, mas que a nossa inflação ela vai voltar ao seu estágio entre 4, 4,5, 5, que é a meta do Banco Central, se tornando estável. E aí a gente pode facilmente trabalhar com valores financeiros embutido a inflação. Mas a gente pode, dependendo para quem a gente vai apresentar, pode ser que a gente queira, eu quero saber sem o impacto da inflação. São dados, vamos supor, a gente chama de dados reais, né? Alguns pesquisadores trabalham em dólar, né? Também assim, né? Para
se afastar do impacto da inflação. Mas eu ainda sugiro que a gente trabalhe com as taxas nominais, com o impacto da inflação, faça a projeção, né? E depois, de pronto, a gente vai lá e retira a inflação no momento oportuno. Então, no nosso caso aqui, nós vamos trabalhar com essas taxas nominais aqui. Perfeito? Por enquanto, tudo tranquilo? Então tá. Antes de eu começar a falar, por gentileza, pessoal, qualquer coisa, entrem aí, né? Antes de eu começar a falar nessa fórmula aqui, que ela é comprida, mas parece complicada, na verdade ela não é. Foi complicada, como a gente falou, para quem criou, gerou, né? Construiu, né? Fez um fundamento matemático bastante robusto e que tanto é que é utilizado até hoje. Mas o que eu queria mostrar para vocês é sobre fazer uma relação, né, uma analogia entre aquele slide que a gente colocou. Vou voltar mais uma vez aqui. Que nós temos uma taxa livre de risco e mais um prêmio, mais um risco que a gente vai correr e que a gente precisa calcular esse risco, ele precisa ser conhecido, tá? Para que a gente tenha noção, primeiro, do retorno total e também da insegurança que nós vamos passar. Quanto maior esse prêmio, essa taxa que nós vamos acrescentar, a taxa livre de risco, como eu falei, maior é o retorno, mas com certeza é maior o risco. Quando eu digo maior o risco, é maior a chance de eu não receber. Perfeito? Mas na vida é isso aí. Existem investidores conservadores, existem investidores pessimistas, existem investidores arrojados. Cada um aí vai depender, cada um do seu perfil, né? E do dinheiro que tem possível para perder, na verdade. Bom, então o que eu quero mostrar para vocês é o seguinte, antes que a gente comece a discutir, eu quero mostrar o seguinte, observe o seguinte, o custo do capital próprio. Olha só como agora eu posso explicar melhor para vocês esse prêmio pago pelo risco. Este prêmio pago pelo risco, na verdade, é todo este lado aqui da fórmula. É todo um esforço, né, que os pesquisadores fizeram para acrescentar em cima naquela taxa livre de risco, né, o quanto nós vamos correr o risco, quanto nós vamos a oportunidade para identificar o risco que nós vamos correr, quantificando essa taxa, para que a gente possa ter, para a gente ter um final, o custo de capital próprio. Então, veja bem, aquele slide que eu mostrei anteriormente, onde fala apenas de forma em português, né, taxa livre de risco, que nós vamos chamar de risk-free, e já vamos falar um pouquinho sobre isso, mais um prêmio pago pelo risco, ou seja, uma taxa que eu preciso acrescentar aqui para obter uma taxa melhor. E sabendo, quanto melhor a taxa, maior o risco que nós vamos correr. Então isso aqui nos ajuda, é uma maneira da gente identificar este delta que a gente vai correr. A gente vai conhecer e vai dizer se a gente sai do nosso porto seguro ou não. Perfeito? Então, um segundo passo, eu dividi aqui em dois lados. Todas essas informações aqui serão informações que nós vamos buscar de economias estáveis. Ou seja, eu vou utilizar como benchmark os Estados Unidos. Depois da gente pegar essas informações, nós vamos acrescentar essas outras variáveis que permitem ela ser adaptável ao nosso país emergente, o Brasil. Perfeito? Então são duas informações aqui importantes. Por isso que essa taxa aqui, essa fórmula é bastante utilizada mundialmente, que permite utilizar aquele raciocínio básico e importante lá do Sharpe e do Lintner, né? E com poucas informações eu consigo adaptá-la ao nosso mundo inconstante, à nossa economia instável. Então vamos entender cada letra dessa. KE, custo do capital próprio. Esse E aqui, K de custo, né? E E de equity, de patrimônio líquido, né? Capital próprio, né? Então, o que diz aqui?
Risk-free é a taxa livre de risco. Ou seja, se eu puder dar um exemplo o mais simples possível, é como se eu estivesse colocando aqui a taxa da poupança e acrescentando aqui as demais variáveis para caracterizar o quanto eu quero aumentar do meu retorno. Bom, só que a poupança, vocês sabem que ela dá um retorno mensal, é para aplicação de curto prazo. Um outro exemplo no Brasil de taxa livre de risco, a gente pode chamar os títulos do Tesouro Direto. Né? Títulos do Tesouro Direto. Aquilo que aplica aqui, nosso Banco Central emite títulos para captar recursos financeiros e vende esse título para nós. Tanto é hoje que está bastante popular, a gente entra em bancos, pelo menos eu trabalho com o Banco do Brasil, entro no Banco do Brasil e consigo comprar, até com R$300, fazer uma aplicação em títulos de renda fixa, mais títulos do governo, títulos super seguros, só que com prazos maiores, 4, 5 anos, 10 anos até. Né? A gente pode aplicar. Só que nós não vamos usar, a gente poderia utilizar esses dados. Nós não vamos utilizar porque até que o título de renda física do Brasil ele é, de certa forma, constante. O problema, a gente vai ver para frente, que a gente vai precisar da rentabilidade estável da Bolsa de Valores e no nosso país aqui é totalmente improcedente a gente ter uma informação ou poder utilizar essa forma. Então, o risk-free, eu fui buscar a mesma coisa. Em vez de ser títulos da dívida do Brasil, títulos de crédito, títulos do tesouro brasileiro, nós vamos buscar aqui títulos do governo americano. Ela é chamado de T-bonds. Né? É a mesma coisa, são títulos que o governo americano emite para fazer aplicações, igualzinho como o nosso aqui, né? De longo prazo. Né? Então, todo mundo que quer aplicar, o mundo inteiro, como é um país estável, compra títulos do governo, títulos públicos, que é praticamente garantido o recebimento do seu principal, do valor que foi aplicado, e seus juros. É claro que a taxa de juros é muito pequena, não é isso? Mas é segura. Lá a gente aplica, se tiver que aplicar, aplica em dólar. Né? Então, a gente vai aplicar em dólar, em cima do dólar é que vem uma rentabilidade, que hoje está em torno de 2,5% ao ano, talvez até um pouco baixo. É bem diferente. Diferente do nosso aqui, que, por exemplo, se for aplicar num prazo aí de mais ou menos de longo prazo, está em torno de 12,5%. Mas por quê? Justamente é a incidência da inflação junto com a taxa de juros é que está dando esses 12,5%. Bom, só para vocês verem a diferença. Então, nós vamos usar aqui a taxa dos títulos públicos americanos, né? Ou seja, aqueles títulos que o Banco Central dos Estados Unidos emite e todo mundo tem acesso a essa aplicação, cujo retorno praticamente é garantido, cujo risco de não receber é zero. Então esse RF aqui chama-se risk-free. É a nossa poupança, olhado para o Brasil, é a taxa da poupança, é a taxa dos títulos de renda fixa emitidos pelo Banco Central aqui do Brasil. Títulos do Tesouro, que a gente chama, títulos do Tesouro Direto, hoje a gente pode aplicar diretamente. Está perfeito? Todo mundo entendeu que essa taxa aqui, aquela taxa básica, taxa livre de risco, a gente provavelmente vai receber. Bom, por que a gente diz que ela não é totalmente garantida? Não é da época de vocês, mas na época do Fernando Collor, mas vocês já viram isso em história. O que aconteceu? Esses títulos que eram garantidos, a poupança que era garantida, que era intocável, ele, para fazer uma política econômica na sua época, ele trancou isso aqui, impediu que a gente ganhasse. Houve até suicídio em função disso. Tem toda essa história aqui, não é isso? Isso aconteceu também na Grécia, por exemplo. Os títulos do governo, que é considerado garantido, eles entraram numa dificuldade tão grande que os títulos que quando a gente fosse resgatar, se valesse 100, eles pagavam 50%, 40%, dependendo da situação. Embora a Grécia sua economia já tenha sido
tenha sido recuperado, já tenha se recuperado, mas a gente diz que os títulos livres de risco não são 100%. São 95, 99, 98 por aí. Porque pode acontecer uma estabilidade grave no país onde está, e esse aqui a gente pode não receber. Mas a probabilidade de não receber é muito, muito pequena. Imaginem, se o dia que eu comprar um título do Banco Central, emitido pelo título do Tesouro Americano, for lá resgatar, eles disserem que, olha, eu vou te pagar só 80% do valor que ele merece, vocês devem imaginar como estará esse país, como estará o mundo. Não quero nem pensar e nem falar sobre isso. Como estará o mundo a respeito disso. Né? Então, por isso que a gente diz que tem uma probabilidade de um risco quase zero. Perfeito? Bom, eu vou pular o beta, que o beta exige um pouquinho mais de explicação. Vamos para os mais simples. Depois eu vou precisar de uma informação chamada RM. A princípio, pessoal, tudo bem aí? Estão me escutando? Tudo certo? Ok? Tá bom. Ok, vamos lá. Vamos continuar nossa história aí, que hoje eu preciso de um tempinho aí para a gente progredir um pouco. Mas nada que vocês não tirem isso de letra. Fácil, fácil. O que é o RM? RM é o retorno de mercado, ou seja, é o retorno da Bolsa de Valores. Seria a mesma coisa de eu pegar os últimos, a média, né? Pegar os últimos, por exemplo, 10 anos da Bovespa ou da BR3, das bolsas do Brasil. Melhor, vamos pegar a mais importante, a Bovespa, pegar a variação, a rentabilidade nos últimos 10 anos e colocar aqui. Só que nós vamos pegar o comportamento da Bolsa dos Estados Unidos. Por quê? Ela, nos últimos 50 anos, ela mostrou uma estabilidade e uma rentabilidade positiva, em torno de 8%. Né? Imagina, 50 anos. A nossa, dependendo o prazo e o momento que a gente pegar, a gente teve até momentos negativos. E se essa informação aqui tiver uma taxa negativa, toda esta fórmula aqui ela vai ser jogada, infelizmente, no lixo. Ela não serve. Então, por isso que esta base aqui, essa primeira base, muito bem pensada, são informações do mercado estável. E aí a gente adapta aos países de economia instável. Então, aqui é a taxa de retorno do mercado. Sim, professor, como é que eu vou ter essa informação? Eu vou pesquisar no Google? Sim, quando vocês forem trabalhar realmente com essas informações, vocês precisam tê-la extremamente atualizada, vão ter que procurar. Mas, no momento, como é uma taxa de longo prazo, como a gente está trabalhando no semestre, eu vou fornecer essas taxas. O que significa isso? Que aqui vocês já vão ter a informação mastigadinha. Então, em torno de 2,5%, os títulos de renda fixa, os títulos do Tesouro Americano, já vou deixar para vocês, não vão se preocupar com isso aqui. Já vão dar. A mesma coisa aqui que eu já falei para vocês, eu vou dar já a taxa nos últimos 10 anos da Bolsa de Valores. A gente vai fazer uma tabelinha e nós vamos utilizar. Tranquilo. Aquilo que eu disse para vocês, que essa fórmula aqui nada mais é do que preencher a nossa parede da casa que nós estamos montando, não é mentira. Né? Então é isso aqui, ó. Tranquilo. Tá aqui escrito, tranquilo. Então, retorno da carteira de mercado, rentabilidade da média do mercado de ações dos Estados Unidos, a NICE, em determinados períodos. Bom, se olhar aqui, ó, nós já falamos do RF. O que é o RF mesmo? Risk Free. Por que eu estou diminuindo para explicar para vocês? Na verdade, quando eu vejo, eu estou querendo saber aqui qual é a diferença que vai ser acrescida na minha taxa garantida se, por exemplo, eu aplicar na Bolsa de Valores ou num ativo maior de risco. Então, quando eu pego o retorno de mercado e diminuo da renda fixa, a gente diz assim, ó, isso aqui é o prêmio pago pelo risco de mercado. Ou seja,
É quanto eu já devo acrescer na minha taxa garantida para que eu possa tomar conhecimento já do risco que eu vou correr. Então, por exemplo, aqui ó, já deixo separado, 2,5. 2,5. Mais o quê? Eu sei, então já posso ver o risco que eu vou correr se eu estiver comprando ações, por exemplo, na Bolsa de Valores, né, ou estiver aplicando em outro mercado. Eu já preciso saber por que é usado a Bolsa de Valores. Porque a Bolsa de Valores representa o movimento da economia, mesmo dos Estados Unidos. Então, quando a gente tem aqui a Bovespa, se a gente pegar aquela cesta de ações que são representadas por um índice, né? Todo dia diz, a bolsa subiu, desceu, estava em 11 mil, caiu para 10 mil e assim sucessivamente, ali se representa muito o comportamento da economia, né? Então, quando eu pego um título de renda fixa e diminuo de uma média de um mercado que é instável, que tem maior risco, eu vejo que há uma diferença. E essa diferença é exatamente o risco que eu vou começar a identificar e aumentar na minha taxa de seguros. Primeiro, para saber que variação é essa, e segundo, o quanto eu vou ganhar se tudo der certo. Mas não o suficiente ainda, como nós vamos usar isso aqui na empresa, a gente vai usar isso aqui na empresa, a gente ainda vai acrescentar um beta, ou seja, o risco da empresa. Então observe o seguinte, que vai ser um coeficiente que a gente vai conversar sobre isso aqui. Então, aqui eu já identifico imediatamente, eu já vou dizer para vocês que é 8, né? 8 e aqui 2,5. Né? Então vai dar uma diferença de 5,5. Então, por exemplo, se eu estiver aplicando no mercado de ações, ou seja, em qualquer mercado, eu já estou vendo que entre os títulos de renda fixa e os riscos e os mercados que representam a economia de maior risco, que é a Bolsa de Valores, e que eu tenho essa rentabilidade, eu já vou aqui identificar essa diferença. Essa diferença é o que eu já vou acrescentar aqui. E se eu estou correndo esse risco e vou acrescentar mais, significa que eu também vou ter um retorno maior. O final das contas é essa. Bom, além disso, além de ter uma visão aqui mais do setor, nós vamos acrescentar o risco da empresa, porque a cada empresa que nós vamos trabalhar, eu também vou saber o seguinte, que no final das contas, eu vou querer saber qual é a taxa que eu vou pedir para a empresa. Por isso que eu preciso conhecer o risco da empresa, que vai ser representado pelo beta, que é um coeficiente. Quanto maior o coeficiente, e multiplicar aqui, maior será o meu risco, maior será a taxa que eu vou exigir pelo risco que eu estou correndo. Mas, vou explicar isso aqui para vocês mais para frente. Vou explicar os mais simples primeiro. Tá certo? Então, veja bem. Então, esta informação aqui, na verdade, simplificando, significa o risco empresarial, desta forma como está aqui. Tá? O prêmio que eu vou pagar por estar aplicando em determinadas empresas. Bom, ok. Faltou o beta, que eu vou deixar por último. Mas o risco Brasil. Vamos conversar sobre o risco Brasil. O risco Brasil também é uma informação tabelada. Eu vou passar para vocês. Hoje ela está, se a gente for olhar nas mídias aí, impressa, falada, sei lá, Google, etc, 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 a gente vê que ela está oscilando entre 300 pontos a 350 pontos. Por exemplo, se a gente olhar a Argentina hoje, está em 1.200 pontos. Quanto maior a pontuação fornecida, maior é o risco do país. Bom, o que é isso aí? Isso aí já vem pronto para a gente. Por quê? Existem empresas, né, que não são governamentais, elas são independentes, que se dedicam a calcular este indicador. Porque é um indicador bastante complexo. Ali é incluído, é uma metodologia feita sobre risco país, a inflação do país, risco político, que é o risco país, né? Inflação do país, como é que é tratado as pessoas no país, ou seja, olha o lado social e o lado econômico do país. E aí eles fazem uma fórmula e divulgam. Quanto menor esse índice,
menor é o risco. E nós vamos utilizar. Então eu vou lá e olho, né? Lá tem de todos os países. A gente olha lá na lista, vou mostrar para vocês. Tá lá. E o nosso está oscilando em torno de 300 pontos, 350 pontos. Tá? Bom, só para lembrar aqui o que eu deixei registrado. Uma outra maneira também, olha só, uma outra maneira também de identificar o risco do país, vamos supor que eu não obtenha essas informações dessas empresas, nessas agências de rating que a gente fala. Existe uma maneira mais simples, talvez. Não digo mais simples, porque se as agências nos fornecerem, é melhor ir direto na informação dada. Mas existe uma informação que também é segura. É a comparação, por exemplo, se eu pegar os títulos que o Brasil emite para que a gente possa fazer aplicação, comparado com os títulos que os Estados Unidos emite para a gente fazer aplicação. Então, por exemplo, o nosso, como eu disse para vocês, está em torno de 12,5. Né? Isso caracteriza, né, toda um risco, é uma taxa alta dessa forma. Por quê? Porque é uma taxa que está incluído um monte de desequilíbrio econômico, desequilíbrio político. E se a gente comparar com os títulos do governo americano, que está em torno de 2,5, por aí vocês verem a diferença do risco do país. Isso já caracteriza a diferença do país. Né? Então, só para vocês terem uma ideia, se a gente for comparar hoje, claro que isso é meio a longo prazo, né? A gente tem que ter cuidado dessas informações, mas hoje, se a gente pegar um número bem objetivo aqui, então os títulos do nosso governo, se a gente for fazer uma aplicação neles, eles estão nos pagando 12,5, né, numa economia estável. Se for aplicar com os títulos americanos, eles estão pagando 2,5 para baixo. Então vamos fazer uma variação, arredondando aí, o risco do país para nós está em torno de 10%. Não é isso? De 10 pontos percentuais. Né? Então, isso a gente poderia colocar, identificando essa taxa de 10%, né, de 10 pontos percentuais, eu colocaria ali risco Brasil. Tá? Mas o que eu quero dizer para vocês é o seguinte, observem, mas como que hoje, se fosse transformado em pontos, 10 seria 100 pontos. Deixa eu ver aqui. Desculpa, seria 1.000 pontos. Se fosse transformado em pontos, daria 1.000 pontos. Mas como é que pode? Então, que base é essa que você fala que é 300 pontos? E se a gente fizer pela diferença dos títulos entre Brasil e Estados Unidos, que essa diferença é importante, está dando 1.000 pontos. Mas é porque a gente não pode falar na situação hoje. Né? Isso aqui é uma visão de longo prazo e nós temos que pegar os últimos 10 anos. Por isso que não é só dando um exemplo para vocês. Né? Não é feito no dia a dia. Então tem que pegar a média dos títulos dos últimos 10 anos, Brasil e Estados Unidos, ver essa média para poder aplicar. Porque o custo de capital próprio é uma taxa de longo prazo que a gente não vai estar entrando e saindo na empresa no dia a dia. Né? Então, eu digo, dá para a gente fazer da nossa maneira, é possível fazer isso, pega dos últimos 10 anos, vê a média, tudo, caso não exista. Mas sempre vai acontecer. São empresas importantes, né? As mais famosas é o Moody's, né? A Standard & Poor's, ou seja, então eles divulgam essa pontuação. Então, esta pontuação, quero dizer para vocês o seguinte, o que é divulgado é a pontuação. Ao colocar na fórmula, nós vamos sempre dividir por 100. Ou seja, nós vamos botar em percentual, porque o resultado da nossa fórmula aqui é em percentual, é uma taxa. Então, 2,5 já está pronto, é uma taxa. 8% da Bolsa de Valores é uma taxa. Né? E aqui nós também vamos trabalhar com taxa e não pontuação, mas é fácil. Cada ponto vale 100. Então, se eu tenho 300 pontos, divido lá o 300 por 100 e a gente vai colocar na fórmula 3%. Então, se fosse 350 pontos, vamos supor se eu identificasse 350 pontos, como se vocês estiverem utilizando em outro momento, 350 pontos.
Então, eu dividiria por 100, porque é assim, né? Foi determinado para aplicar nessa forma. Cada ponto, não, cada 1% vale 100 pontos. Né? Se for 350 pontos, então nós temos aqui 3,5. Então, cada 1% representa 100 pontos. Então, se eu tenho 350 pontos, divido por 100, e aí eu sei quantos pontos percentuais eu vou ter. Esta aqui também vai ser uma taxa tabelada. Né? Nós já vamos trabalhar com, embora hoje, se a gente for observar o risco Brasil, não deve estar em 300 pontos ou 350, já deve estar um pouco mais, porque eles fazem esse cálculo diariamente. Mas só que quando a gente computa esses valores, a gente quer para determinar uma taxa que a gente vai entrar de longo prazo, a gente não pode incorporar essa instabilidade da economia momentânea. Né? A gente tem que fazer uma média dos últimos que a gente trabalha com pelo menos de 10 anos. Acho que esse 10 anos é um bom número para se ter uma informação mediana. Tá? Então nós vamos trabalhar com 3% ou 300 pontos. Também já vou fornecer isso para vocês, já estou fornecendo, vou botar uma tabelinha lá, então já é uma taxa pronta. Perfeito? Tudo bem? Então, o risco Brasil, imagina, é muito importante. Além de ter o risco empresarial, tá? O risco empresarial com base numa informação internacional, nós vamos acrescentar aqui o risco do nosso país. Tá? Ou seja, que nós vamos aumentar a taxa que nós vamos querer, porque se eu tenho essa instabilidade, quanto mais risco eu correr, mais taxa eu vou pedir. Não é isso? Por exemplo, no linguajar simples, se eu quero sair da poupança para aplicar na Bolsa de Valores, eu não vou me programar para ter uma rentabilidade em torno de 2,5% ao ano que está pagando hoje a Bolsa. Vou querer de 10% a 20%. Por que esse diferencial? Por que esse incremento? Esse incremento vem porque eu quero uma taxa maior, mas eu sei que eu vou correr um risco. E toda vez que eu corro um risco, eu exijo uma taxa maior. Né? Vou dar um outro exemplo bem claro, assim, bem popular. Né? Aqueles que emprestam dinheiros a juros de forma não oficial, porque quem empresta dinheiro a juros é banco, né? Os agiotas. Né? Por que os agiotas cobram uma taxa bastante alta? Bom, exatamente pelo risco que eles correm. Toda vez que uma pessoa, em vez de ir numa instituição e não consegue, vai no agiota, é porque ele tem seu crédito bastante conturbado. Né? Não tem crédito praticamente. E aí quem empresta de forma oficiosamente vai querer mais taxa, tá vendo? Vai acrescentar em cima de uma base de taxa de poupança que é 2,5%, eu vou botar aí, vamos supor, mais 8%. Então, em vez de eu cobrar 2,5% de rentabilidade ao mês, como a poupança me pagaria, ou eu pagaria o agiota vai querer receber 10%. Por quê? O outro incremento, outro delta, é o risco que eu vou correr. E o risco que eu vou correr, eu represento numa taxa. Eu represento numa taxa de que forma? Aumentando. E aí também é o seguinte, será que o agiota vai receber ou não? Aí vocês sabem toda a história de um agiota e o que acontece. Por que eu dei essa informação do agiota? É uma maneira mais simples de gravar e de mostrar o quanto eu preciso acrescentar na minha taxa quando eu corro o risco. Perfeito? Bom, essas outras duas informações aqui também tabeladas. Observem que até agora só falei em taxas tabeladas. A gente sabe quanto é que é a inflação no Brasil, vou dar uma média da inflação de longo prazo no Brasil, né? Trabalhando em torno de... Hoje ela vai talvez chegar até final do ano em torno de 10%, mas nós não vamos usar isso aqui, porque o Brasil está passando por uma estabilidade momentânea, mas nós vamos pegar a média dela, né? Então nós vamos trabalhar com em torno de 3,5%, 4% aqui. E vamos pegar também a inflação dos Estados Unidos, que é bastante segura, né? Que está lá em torno de 1,5% a 2%, ela é bastante estável por muito tempo ela aqui, né?
inflação nos Estados Unidos vem mexendo entre 1,5% e 2% há muitos e muitos anos. Por isso, o sucesso do país norte-americano. Né? Então, estão observando que todas essas informações aqui, ó, depois do risk-free, na verdade é todo um esforço para acrescentar variáveis que são capazes de medir ou sugerir um risco além daquilo que a gente tem de forma garantida. Bom, professor, se todas as informações tabeladas, então eu posso dizer que o custo do capital próprio é comum a todas as empresas, então eu não preciso explicar nada disso. Né? Me diz, vou fazer, vou somar todas essas informações aí que já estão tabeladas e está pronto. Então eu vou botar lá, custo de capital próprio é 18,5, pelo que o senhor colocou lá, por exemplo. Não. E o que faz quando a gente for utilizar essa fórmula para conhecer o custo do capital próprio de uma empresa? Tem exatamente este beta aqui. Ó. Este beta é o risco da empresa. A gente vai transformar num coeficiente que esse que vai ser o diferencial, porque a hora que pode ser todos eles tabelados, tudo bem, mas a hora que eu conheço o risco da empresa que eu estou trabalhando e multiplico por esse, além desse outro risco que eu tenho aqui já, eu não vou ter um CAE comum para todas as empresas. Cada empresa vai ter seu custo total de capital. Então, quanto maior o risco da empresa, maior a taxa que eu vou pedir. Quanto menor o risco da empresa, e maior a taxa. E é esse beta aqui. Ó. E aí, nós vamos ver como é que a gente calcula esse beta aqui. Né? Mas antes da gente mostrar como é que a gente calcula esse beta, eu quero mostrar para vocês qual foi a ideia, como é que eles utilizaram isso aqui, qual foi a base que eles utilizaram para identificar como beta da empresa. É interessante a gente saber disso aqui. É interessante por que eles colocaram e como é que eles chegaram aqui. Porque quero dizer para vocês que, na prática, né, a obtenção desse resultado aqui é muito simples de calcular. Eu só preciso ter um pouquinho mais de esforço em calcular esse beta, porque o resto tudo já está tabelado e a gente vai ter o custo de capital próprio da empresa. E é isso que eu vou conversar com vocês agora. Antes que eu passe para frente, antes que eu tagarele mais com vocês, pergunto se até agora, primeiro, a visão de mundo, a visão do mundo desta fórmula, está dando para entender aquilo que eu quero falar ou não? Eu volto para explicar alguma coisa ou alguma ideia, alguma contribuição, algum contraponto, alguma coisa nesse sentido aí. Vou tomar um gole de água aqui para... Vamos ver aqui, deixa eu baixar aqui para ver no meu chat como é que está. Por enquanto, perfeito. Tá beleza, então. Então, tá bom. Eu acho que não é nada difícil mesmo, né? Até na aplicação prática é difícil. Difícil foi alguém cientificamente mostrar e comprovar que isso é possível de ser usado. Isso é. É como um computador, né? Baita de uma máquina na nossa frente, faz horrores, né? Nós, como usuário, a gente só aperta o botão, né? Não entendemos, quer dizer, a princípio eu não entendo nada do funcionamento. Meu voo é cego, né? Sei que é útil e eu utilizo isso aqui na prática. Mas, para nós o que interessa não é criar essa fórmula, é utilizar para gerenciar a minha empresa. É por isso que a gente estuda as finanças corporativas e porquê do longo prazo também. Sim, vai ficar bem mais fácil, Kainan. Bem mais fácil. Mas assim, ó, não deixem de aproveitar essa história de finanças que eu estou contando para vocês, que vocês, assim, ó, a pior coisa que eu sempre digo, vocês vão chegar num resultado daqui a pouco, digo, ó, eu não sei para que eu uso. Eu só tenho certeza de uma coisa, eu só sei que eu preciso achar isso para resolver esse problema, para eu passar de semestre. Isso é uma certeza que eu tenho, que vocês vão pensar também. Né? E veja bem, e não é nenhum desmérito, porque a gente precisa disso para pular esse obstáculo. Mas se alguém quiser ser um
bom financista, quiser ampliar seus conhecimentos, etc., e quiser aproveitar essa oportunidade, eu quero dizer para vocês o seguinte, eu podia simplesmente dizer, olha, para calcular o custo do capital próprio, aperte esse botão aqui e pronto. Dia que vocês estiverem conversando e tiverem que discutir, explanar ou convencer alguém alguma coisa, dizer, eu não sei, só sei que é assim. Eu acho essa frase horrível, né? Então a gente, claro, não pode saber tudo, mas pelo menos a ideia de, olha, é o seguinte, eu não sei calcular, né? Eu não me lembro mais como calculo, mas a ideia disso aqui é para que eu tenha o custo de capital próprio, para que eu tenha uma noção, se eu tiver que entrar na empresa, ter um valor justo de retorno do capital que eu vou aplicar na empresa. Pronto, isso já é uma resposta. O cara que está escutando, tá? já se convence. Bom, como faz? Bom, vamos relembrar, vamos estudar. Vamos pegar já software prontos que deu resultado para a gente. Mas ao inserir as informações, tem que lembrar desses conceitos aí. Então eu digo para vocês assim, faça um esforçozinho que eu acho que vale a pena. Né? O tempo que a gente está fazendo a graduação aí é importante para a gente. Bom, vendendo esse meu peixe, né? Botando brasa na minha sardinha, é para dar ânimo para vocês para escutarem mais um pouquinho. Bom, vamos ver aqui. Ó. Coeficiente beta, medida de risco sistemático, ou seja, medida do risco do sistema, ainda não especificamente da empresa, do risco sistemático da empresa. É o setor que nós vamos estudar da empresa, não a empresa específica por enquanto. Então, medida do risco sistemático da empresa internacional, que nós vamos pegar ela de forma do mesmo setor, com estrutura operacional e financeira semelhantes em determinados períodos. Então, aí é que eu já digo, né? Como nós vamos buscar essas primeiras informações, são informações internacionais, já está aí uma pequena imprecisão. Se eu estou trabalhando com uma determinada empresa, eu preciso identificar o setor da empresa, o tamanho da empresa, e depois buscar nesses mercados internacionais empresas correlatas, mais ou menos do mesmo parâmetro, né? Porque a gente vai falar, eu trabalho com o setor da saúde. O setor da saúde, Estados Unidos, estatisticamente, ele fornece bastante informações. Com empresas com tantos empregados, tamanho médio, tamanho pequeno, etc., tal, o coeficiente é tanto. Né? Então a gente vai aproximar, né, primeiro, né, para a gente buscar essa primeira informação, esse cálculo, depois a gente vai transformar ele um pouquinho mais preciso para a gente, né? Um pouquinho mais, vamos fazer ele mais para a nossa empresa. Né? Mas no primeiro momento, o primeiro passo que eu tenho que dar é o seguinte, qual é o coeficiente usado internacionalmente no setor que eu trabalho? Eu trabalho no setor de software. Então vamos lá ver. De um modo geral, tem todo um cálculo sofisticado lá, que ele chega à conclusão e diz, olha, o coeficiente é tanto. Então o coeficiente baixo, então tem pouco risco. Depois eu pego esse coeficiente e adapto a minha empresa, o que nós vamos ver. Perfeito? Então, esse é o beta da empresa, o risco, chamado beta do setor. Né? Vamos caminhando então mais um pouquinho. Como é que eles chegaram a essa conclusão? Como é que eles chegaram nesse coeficiente aqui? Né? Qual foi a técnica que eles utilizaram? Então é assim, ó. Eles pegaram primeiro, vamos pegar aqui os últimos 10 anos, pegaram o comportamento do Ibovespa, da Bolsa de Valores, por exemplo, de São Paulo, e viram o comportamento da Bolsa de São Paulo. Ou seja, como é que eles chegaram, né, no risco específico, tanto do setor quanto da empresa. Aí o que fizeram o seguinte, o que eles fizeram? Pegaram o comportamento do Ibovespa, pegaram o comportamento da minha empresa, segundo ponto onde começa a imprecisão. Né? Aquelas empresas que são negociadas na Bolsa de Valores, o coeficiente é bastante fácil de pegar. Professor, e aquela empresa que não trabalha na Bolsa de Valores? Vamos por, como a gente chama de osmose, né? Vamos por aproximação. Se a gente não tem essa informação, o que eu vou fazer? Eu vou lá
vejo a tabela que fala sobre os coeficientes do setor, vejo qual é o meu setor, procuro ver a empresa mais próxima e pego para mim. Então já começa uma segunda imprecisão ali. Mas não é por isso que a gente vai deixar de calcular. Isso aí é uma taxa que a gente vai dizer uma taxa técnica para iniciar uma negociação. Mas só para ver como é que eles chegaram, por que eles chamam esse beta, da onde que vem esse risco? Porque o Ibovespa, como eu disse para vocês, ele representa o setor da economia. É um conjunto de empresas lá, que cada um representa um setor, e elas juntas dão mais ou menos, dão uma métrica para a gente, né, em termos de pontos, né, que eles chegaram à conclusão lá, fizeram um cálculo lá, começaram, que hoje está em 11 mil pontos, 12 mil, por aí eles vão medindo aqui. E compara o comportamento da empresa. Aí os estatísticos fazem o seguinte, pega um método né, método de coeficiente de correlação, né, ou seja, os estatísticos aplicam uma técnica que mede, né, a correlação, né, existe uma fórmula estatística, né, a correlação entre o comportamento da bolsa e o comportamento da empresa. E aí os estatísticos chegaram num coeficiente, né? Quanto maior esse coeficiente de correlação, mais diferente ele está do sistema, mais diferente ele está da bolsa de valores. E aí corre mais riscos do que a empresa. Se estiver bem dentro da empresa, é um risco mediano. Se tiver um risco abaixo do Ibovespa, são empresas mais seguras. Mas nesse primeiro momento é o seguinte, o beta foi criado um coeficiente onde eles pegam o Ibovespa, né, no caso aqui, né, ou, se for internacional, a Bolsa dos Estados Unidos, né, a Bolsa dos Estados Unidos, e comparam com o comportamento da ação daquela empresa. E aí aplica uma fórmula estatística e vê, em estatística tem o coeficiente de correlação. Aqui, nesse primeiro momento, que a gente vai conhecer o beta do setor, eles, quando eles estudam o comportamento da bolsa, eles pegam as empresas, eles eliminam o nível de endividamento da empresa. Só conhece a atividade operacional para não ter um resultado conturbado em função do nível de endividamento da empresa, e sim o potencial da empresa. Então, ou seja, tem toda uma técnica estatística que é aplicado para se conhecer esse coeficiente. Esse coeficiente a gente ganha disso aqui. Mas assim, o que a gente precisa saber, só para conhecimento futuro, é saber que este risco da empresa é uma correlação entre o comportamento da Bolsa de Valores e o da empresa. Se for no Brasil, se quiser saber o coeficiente beta que tem feito aqui no Brasil, se eu quiser utilizar o do Brasil, eu pego o Ibovespa e pego o da empresa. Se eu estou usando o que a gente vai utilizar, o beta dos Estados Unidos, então o que eles fizeram? Pegaram a bolsa lá de Nova York, pegaram as empresas lá americanas e fizeram isso aí. E aí mediram o coeficiente de correlação. E aí? O que ficou fácil? Traduz isso aqui para mim. Aí, para traduzir para o uso nosso, dos mortais, né, para quem está aqui na Terra, né, os estatísticos disseram, a Bolsa de Valores nós vamos considerar como o risco máximo. É o máximo dos riscos. Ali é o que tem, é que mede o risco da economia, o receptor, é 100% de risco. E que eles botaram em 1. Toda vez que eles compararem a Bolsa de Valores com o comportamento da empresa e tiver um coeficiente acima de 1%, a gente diz que aquela empresa ela é mais nervosa, ela é mais arriscada, ela tem maior volatilidade, ela é mais inconstante. Se fosse 1,10, né, diz que ela tem, se for maior de 1, ela é um pouco mais inconstante, mais risco do que o que nós estamos medindo.
Da mesma forma, se ela tiver um coeficiente calculado entre a bolsa e a empresa menor do que 1, diz que a empresa ela é mais segura, ela é menos nervosa, ela é menos volátil, significa que ela é mais constante. Então o risco, o comportamento do risco dela é diferente, é mais constante. Perfeito? Isso serve tanto para o nosso mundo aqui do Brasil, né, como no mundo lá dos Estados Unidos. Tá? Vou traduzir aqui para a gente tá mais com o pé no chão aqui. Então o que eu quero falar mais sobre esses indicadores? Por exemplo, se se a bolsa de valores subir 10% e o coeficiente médio da minha empresa for 2, significa que a minha empresa subiu 20%. Ela vai reagir dessa forma. Vai reagir 2 vezes mais do que a bolsa de valores. Se, por exemplo, a minha empresa subir 10% e ela tiver um coeficiente de 0,5, significa que ela vai acompanhar a bolsa, quer dizer que ela vai subir 50% dos retornos que a gente encontra na bolsa de valores. Então é o seguinte, né? Puxa, quer dizer que então o que é bom? Maior índice ou menos índice? Depende. Tem que ver o ângulo que nós estamos vendo. Se ela subir, se a bolsa estiver subindo, ela é tranquila para aquela que é mais nervosa, que tem mais volatilidade. As ações vão ter maior rentabilidade. Mas e se for o seguinte, e se a bolsa cair 10%? Aí o que acontece? As minhas ações vão cair apenas 5%. Em compensação, as minhas empresas lá, a rentabilidade das minhas empresas vão cair 20%. Perfeito? Ou seja, 2 vezes mais do que está tendo a rentabilidade do comportamento da bolsa. Então, vocês dão para ver? Essa métrica aqui vai nos ajudar. Aqui vocês observem. Contei a história, eles nos propuseram uma maneira fácil de identificar. Isso é divulgado em tabelas. E o que eu vou fazer? Eu vou primeiro, quando a gente estiver trabalhando, eu vou identificar o setor da minha empresa, vou pegar lá o beta do setor, vou ver qual é o coeficiente e vou jogar na fórmula. Olha como vai ficando simples. Mas por que só para vocês entenderem a importância daquele coeficiente ali. Né? Então, mais uma informação aqui. Né? Quando os betas são positivos, a gente diz, né, os estatísticos disseram, que a movimentação das minhas ações segue na mesma direção. Então, se a bolsa sobe, a minha empresa também sobe. Se a minha empresa desce, se a bolsa desce, a minha empresa também cai. Ou seja, a rentabilidade do valor das ações da minha empresa também cai. A interpretação deixei escrito aqui, é tantas vezes maior quanto maior a reação ao risco do mercado. É isso que eu estou falando para você. Tá? Então, se for positivo, ela sobe na mesma direção. Mas, quero dizer para vocês que às vezes não é comum a gente encontrar betas negativos. E quando a gente encontra é momentâneo. Ou seja, o raciocínio é o mesmo. Né? O raciocínio é o mesmo. Se a bolsa subir 10%, ele também vai subir 10%. Se cair 10%, aquele mesmo raciocínio. Mesmo sendo aqui o negativo, é só para explicar que ela vai ter um movimento, já explico, contrário à bolsa de valores. Mas o raciocínio é o seguinte: se o coeficiente da minha empresa for 2, significa que a minha empresa vai reagir 2 vezes contrário ao movimento da empresa. Bem claro aqui. A minha empresa caiu 10% e o coeficiente da minha empresa é menos 2, significa que a minha empresa vai subir 20%. Estão entendendo só esse raciocínio aqui? Então, se o coeficiente da minha empresa for menos 2, o 2
O menos significa que ela é só entender que ela vai movimentar contrária. Mais os 2 é que eu vou multiplicar pelo índice da variação da Bolsa de Valores. Mais uma vez, se a minha Bolsa, se a Bolsa de Valores caiu 10%, se ela caiu 10%, e o meu índice ele é menos 2, significa, primeiro, que ela vai ser contrária à Bolsa, vai subir. Quanto vai subir? 2. A mesma coisa aqui. Se a minha Bolsa subir 10%, e ela for negativo aqui, significa que ela vai agir contrário, ela vai cair. Se for 0,5, ela vai cair só 5%. Bom, em que situação a gente pode dizer que isso acontece na vida prática? Acontece em momentos instáveis, assim. Por exemplo, dá um exemplo prático de que o mercado se movimenta em queda ou subida e que a minha empresa vai contrário àquela situação. Por exemplo, atualmente, veio a pandemia, problema de todas as empresas, tendência das bolsas como está acontecendo. O que acontece? Acontece que a bolsa está em tendência baixa. Mas, por exemplo, o que aconteceu? Se você tem uma empresa, aí vamos pegar agora a empresa, se tiver uma empresa que é imobiliária, e a gente sabe que eles negociam com imóveis, terrenos, o que acontece quando a economia está em queda? A tendência é a gente conseguir aplicar em ativos reais. Não é isso? Então, há uma procura maior por essa empresa, né, de ativos reais. Então, o que acontece com o comportamento dessas empresas? Se ela for cotada na Bolsa de Valores, ela vai subir, ela vai reagir diferentemente do mercado. Outro exemplo, se é uma empresa que trabalha com ouro, por exemplo, né, trabalha com ouro, e há uma tendência de queda, de inconstância na nossa economia, há uma procura naquela empresa de ativos reais que garantam essa queda na economia. E aí, então, há uma procura maior por aquele ativo e faz com que a empresa ganhe mais dinheiro em função disso. Então, o que eu quero dizer? Observem, existe essa situação, mas é uma situação momentânea. A tendência, toda vez que a economia estiver destroçada, há um esforço global e mundial de sempre tentar recuperar. Mas isso leva um tempo. E nesse meio tempo, a minha empresa, que age dessa forma contrário à situação econômica do país, por exemplo, então ela vai ter betas negativos. Né? Então, o mercado está caindo, mas a minha empresa vende ativos reais, há uma procura maior, então a empresa cai, mas eu subo. Tá? Aí eu só vejo o seguinte, qual que é o coeficiente dela? 5. Bom, então só vai subir 5%. Se fosse 1, então só vai subir 10%. E assim sucessivamente. Bom, antes de começar, só para mostrar para vocês, este beta vai ser fornecido. Esse coeficiente eu vou informar para vocês. Então, por exemplo, a gente vai estar trabalhando, olha como é que está cada vez simplificando mais. Vou trabalhar com a empresa Supermercado Asher. Vou lá internacionalmente e vejo qual é o coeficiente do setor de supermercado. Tantos por cento. Então, desculpa, coeficiente X. E vou pegar este coeficiente. Mas só que eu peguei o chamado beta do setor. Eu preciso agora fazer o beta alavancado, ou beta do risco da minha empresa. Então eu preciso pegar esse coeficiente e embutir nesse risco do setor o risco da minha empresa. Aí a gente precisa fazer mais um cálculozinho para que a gente possa chegar no beta da empresa. Então, bem, a história, a teoria que eu estou contando isso é para vocês identificarem. Então, resumindo, o beta vai medir o risco da empresa, ou o risco do setor. Qual foi a base do entendimento disso? É comparar o comportamento da empresa com o da Bolsa de Valores. Os estatísticos nos ajudaram dizendo o coeficiente de correlação vai dar 1.000. E eu vou ajudar e vou fazer uma métrica dizendo o quanto a minha empresa é mais ou menos arriscada. Se for indicadores, se for betas positivos,
significa que ela tem uma tendência de acompanhar o da empresa. Se for betas negativos, vai acompanhar um comportamento diferente da empresa. E dependendo do coeficiente que eu identificar, é multiplicar pela variação. Se a minha bolsa subir 10%, eu multiplico pelo coeficiente e eu vejo quanto a minha empresa subiu ou não subiu. Perfeito? Isso é o elemento geral. Tá? Mas vamos aqui para a prática para ver como é que vai ser na empresa. Olha, cada vez mais a gente vai apertando e vai simplificando a vida. Tá? Então, por exemplo, aqui, só para vocês terem uma ideia, né? Eu pesquisei aqui betas de empresas brasileiras. Né? Aqui, ó. E aqui tem beta, aí tem as diversas empresas, só para vocês terem uma ideia, Aracruz, Ambev, tal, do setor. Então, aqui, ó, eu tenho aqui, isso aqui não é percentual, são coeficientes aqui, ó, né? São coeficientes aqui. Né? Então, uma empresa que trabalha do estilo Petrobras, a Petrobras tem um coeficiente 0,97, empresa estável. Né? Se a gente considerar como 1 o risco maior, 0,97, ela tem um comportamento mais estável. Observe que aqui praticamente todas as empresas são estáveis, então, são bastante estáveis, não tem nenhuma acima de 1%. Existe aqui uma negativa, aqui, por exemplo. Essa aqui é a Vale, ela trabalha, a empresa Vale, já foi uma empresa estatal, né? Empresa do governo, antigamente chamada Vale do Rio Doce, hoje é só Vale, mas trabalha com minerais. Então, exatamente isso. Além de ela ser uma empresa segura, ter um coeficiente baixo, ela é negativa. Então, ela vai contrário. Geralmente, ela vai contrário ao comportamento da empresa. Ou seja, se a economia tiver um baita desenvolvimento, o comportamento dela não será tão promissor, porque a procura dos ativos, ouro, minério, ferro, etc., vão estar a procura é menor. Mas, no momento, numa economia totalmente instável, a procura é grande. Então ela, em alguns momentos também, ela representa de uma forma negativa. Então, existe, mas é muito pouca. E geralmente é momentâneo. Apenas informar aonde é a fonte onde a gente vai ver. Tudo certo, pessoal? Vamos para frente? Mais um pouquinho aí. Bom, ainda um pouquinho só para explicar para vocês, né? Quais são os riscos incorridos pela empresa? Né? Tem o risco do setor, quer dizer, qual é o risco da empresa? Então, basicamente, tem dois, chamado risco econômico. Risco econômico significa o seguinte: se o meu negócio, a gente já falou sobre isso, né? Se o meu negócio não é promissor, se aquilo que eu estou produzindo não é promissor, então a gente vai chamar de beta do setor, o BU. Né? Então, o beta do setor é representado pelo risco econômico. É quando se analisa o negócio da empresa. Por exemplo, hoje empresas que produzem software é o futuro do país, não é isso? Se eu fosse produzir, por exemplo, cigarro, na verdade teria um risco econômico alto. Esse negócio está fadado, pelo menos aqui no Brasil, ao insucesso, né? Não produzir cada vez mais uma campanha contra o fumo. Né? E outras empresas também que vão sendo obsoletas, por exemplo, computadores de grande porte, né? A gente vai dizendo, a tendência é ter só computadores de pequeno porte. Então, nenhuma empresa vai se arriscar a querer vender, fazer, produzir cada vez mais computadores de grande porte. Existe a utilização? Existe, mas cada vez diminuindo mais. Né? Então, aí, por exemplo, né? Fumo, né? Computadores de grande porte, e assim sucessivamente. Não lembro de outras empresas que possam estar... Por exemplo, o que aconteceu com a Kodak, né? Por exemplo. Né? Ninguém vai querer fazer uma empresa onde as fotos sejam impressas. Né? O que aconteceu com a Kodak? Né? Com a digital, ela foi acabando, o impresso acabando. E assim, por exemplo, talvez o Xerox, né? Talvez uma coisa que vai se extinguindo. Ou seja, então, a gente vê na empresa duas condições que a empresa corre. Né? É o risco econômico, que é voltado mais no negócio da empresa. Qual é o negócio da empresa? Tem sustentabilidade? E aí a gente identifica como beta setor. As empresas calculam isso para nós, já nos mostram esse coeficiente aqui. E o segundo risco que a empresa corre é o risco financeiro. Qual é o risco financeiro? É um risco mais interno. É um risco mais da gestão, do administrador. Eu tomar dinheiro emprestado e depois não conseguir pagar pelas altas taxas de juros.
Então, esse é o risco bem específico da empresa, que a gente vai chamar de beta alavancado. Então, o que eu vou fazer? Eu vou informar para vocês o beta do setor, quando estiver trabalhando, o beta do negócio que nós estamos trabalhando, ou seja, se eu estou trabalhando com a VEG, lá é motores elétricos, então eu vou ver o beta do setor, dos motores elétricos, a princípio internacional, tem nacional, mas tem internacional também. E aí, o que é que eu vou fazer? Eu vou pegar esse beta do setor e vou aplicar da empresa, onde eu calculo ajustando o meu beta do setor para o beta da empresa, que eu vou chamar de beta, inserindo neste beta o nível de endividamento. E é esse que eu vou usar finalmente na fórmula. Exemplo. Esta é uma fórmula que a gente vai ter que ter acrescida aquela lá do custo de capital próprio. Né? Então, qual é a taxa do custo de capital próprio? É aquela risk-free mais o beta. Só que esse beta que a gente vai utilizar não vai ser o beta do setor, vai ser o beta alavancado. Esse beta que eu preciso calcular aqui. E aí, eu vou dar o beta do setor, nós vamos calcular o beta alavancado. Aí depois o resto tudo é tabelado. Retorno de mercado, menos risk-free, mais o risco do Brasil, mais a inflação do Brasil, menos a inflação dos Estados Unidos. Então, o que eu preciso mexer naquela empresa? Todas as informações estão tabeladas. Qual é o esforço de vocês? Olha a simplificação. Um esforço bastante para explicar a função do beta, mas no fundo eu forneço o beta do setor, eu forneço o beta que mede o risco econômico da empresa, o risco do negócio, mas eu ainda aperfeiçoo mais, eu trago o beta do setor. E da onde que eu pego essas informações? Muito fáceis, muito fáceis. Quais são? Eu consigo calcular o beta do setor utilizando, mais uma vez, o endividamento da empresa, ou seja, passivo oneroso dividido pelo patrimônio líquido. Aqui é uma relação de endividamento. E multiplico e retiro disso aqui o imposto de renda. Então, dados totalmente conhecidos. Eu só vou fornecer o beta do setor, isso vocês tiram do balanço, calculo o BL e aplico lá na fórmula. Aqui é um exemplo bem simples. Né? Vamos supor, né, que o beta do setor que estamos trabalhando seja 0,75. Primeiro, beta do setor positivo, tem o mesmo comportamento do que a empresa. 0,7 são informações só para a gente entender. Significa que essa empresa que a gente está aqui estudando, teórica, ela tem um risco mais conservador, o risco é menor, que a gente sabe que 1 é o máximo, acima de 1 mais nervosa, abaixo de 1 menos volátil. E que o nível de endividamento médio é 31,2%. Como é que eu cheguei nisso? Dividi o passivo oneroso pelo patrimônio líquido. E sei que a alíquota é 34%. Então, eu vou dar esta informação aqui, o resto está tudo no balanço. Aí eu aplico na fórmula, perfeito? E tenho o beta do setor 0,95. O que eu quero mostrar para vocês? Observe o seguinte. Geralmente, o beta alavancado, ele é um beta maior do que o beta do setor. Mas é lógico, porque aqui nós estamos analisando só o potencial do negócio. Não estou levando em conta o nível do endividamento, quando é calculado. Quando eu pego a empresa e vejo a característica da empresa e, consequentemente, vou ver o risco da empresa, que é medido pelo nível de endividamento, a gente observa que esse beta do setor ele é acrescido. Então é o seguinte, ele corre mais o risco, porque tem mais endividamento. E observem, todo coeficiente que é aumentado significa que eu estou correndo mais risco. Quanto maior o coeficiente, maior o risco. Então, isso eu vou mostrar para vocês o que é que eu preciso daquela fórmula calcular para fazer o cálculo final que eu vou mostrar para vocês aqui. Aqui, por exemplo, os Estados Unidos, inclusive, de alguma forma, de maneira mais abrangente, ele não só bota o beta do setor, ele calcula o beta alavancado e nos dá exatamente o nível de endividamento aqui. Né? Mas isso aqui ó, ela é um parâmetro dos Estados Unidos, né? E eu não vou usar, eu não vou informar já beta alavancado. Né? Eu prefiro pegar o beta do setor e vestir, né? E fazer um teste pela minha empresa. Mas quero dizer para vocês o seguinte, mesmo que eu pegue beta já alavancado, este coeficiente aqui, ó, ele, posso dizer assim que se a empresa não for muito volátil, não tiver muito risco, a diferença final é pouca. Mas, apenas tipo de informação, existe cálculo dos betas alavancados. Quem quiser usar e achar interessante, por bem. Eu prefiro não usar. Eu prefiro buscar o beta do setor e adaptar na empresa. Finalmente, olha o que acontece. Qual é a empresa que nós vamos
utilizar? Primeiro, vamos usar com base, que a gente fez na fórmula do CAPM, lá aquela história, com base no Chart, no Linkner. Nós fizemos uma fórmula que nós vamos trabalhar com as taxas nominais do Brasil, feito, a gente determinou isso. Quem está nos sugerindo é o Assaf Neto, no livro texto nosso. E observe que o custo capital, que é original, é CAE, nós também vamos botar, para ficar bem ajustada a nossa empresa, vamos chamar de CEL. Né? Isso também foi uma ajuda dos universitários. Né? Para dizer o seguinte, é o custo de capital próprio, levando em conta o endividamento. O L é de leverage, é beta alavancado, é aquele beta que a gente vai calcular. De uma forma que a forma original é CAI, custo de capital próprio, a gente decidiu que a gente vai usar o QIL, para não esquecer, que é custo de capital de terceiro após o benefício fiscal. O nosso QEL também trabalhar. Então, observem que as duas formas são ajustadas para a nossa empresa. E é aonde que eu disse para vocês, tudo aqui nós vamos tabelar. Né? Para a gente vamos tabelar. O que difere o custo de capital de terceiro de uma empresa para outra? É a alavancagem, é o risco financeiro, é o nível de endividamento que vai dar por esse coeficiente aqui. É isso que vai transformar a empresa. Então, o esforço nosso, de vocês, será apenas calcular o BL, porque o resto tudo é dor. Então, para achar o QEL, aquilo que eu falei. Isso aqui são informações mais antigas. Eu fiquei com preguiça de ler, tá? Mas não interessa, depois eu dou os valores atuais. Mas o risk-free na época é 8%, mais o beta alavancado, 0,85%. O da Bolsa de Valores era 13,5%, risk-free era 8%, risco Brasil 3,5%. Ou seja, simplesmente é colocar, aquilo que eu falei, colocar o tijolo para construir a parede. Qual é a nossa preocupação? Calcular o beta alavancado. Uma fórmula, do qual eu vou dar o beta do setor. Para ajudar mais ainda a compreensão, e terminando, eu vou dar esse slide aqui também tem. Esse slide aqui também tem, mas eu vou dar um slide mais interessante para vocês. Observem que nós começamos lá, que o custo de capital terceiro era o CAI. Aí eu estou já adaptando para aquilo que nós vamos usar, o QIL. O custo de capital próprio é o CAE, a original. Né? É uma visão mais ampla. Nós vamos usar o QEL, ou seja, a taxa voltada à nossa empresa. E aí a gente faz a taxa média ponderada que você conhece, onde a gente busca esses 16 minutos. Auxiliando mais ainda para ter a visão, isso aqui é a média, é a fórmula da taxa média ponderada, mas essa aqui é matemática. Vocês sabem como calcular de forma mais prática. Também vou botar aqui para vocês. Só deixei registrado. Mas o que eu quero mostrar é isso aqui. Ó. Depois eu volto aqui. Quero voltar isso aqui. Ó, tá aqui, ó. Se vocês observarem e compararem aquele primeiro slide que eu mostrei para vocês, que é o CAI, então, eu coloquei aqui para vocês as fórmulas que nós vamos usar efetivamente na prática. Todas as anteriores, elas já eram sendo modeladas e a gente adaptou e colocou de forma prática. Observe, como é que eu calculo o custo de capital de terceiros? Eu vou utilizar o QIL. Como é que eu calculo o QIL? Calculo o QIB e tiro o imposto de renda e contribuição social. Então, esta é a fórmula final que nós temos que utilizar. Como é que eu calculo o custo de capital próprio? É o QEL, ou seja, é o custo de capital próprio, levado em consideração o nível de endividamento. Qual é a fórmula que nós vamos usar? Risk-free mais o beta alavancado, que duplica o RM, menos RF, mais risco Brasil, mais a inflação do Brasil, menos a inflação dos Estados Unidos. Tá certo? Então, de toda essa história toda, eu queria todo o nosso investimento que a gente foi na explicação, eu queria dizer o seguinte, olha, o custo de capital terceiro é esta fórmula e o custo de capital próprio é essa aqui. Eu dou os números e vocês preenchem. Mas vocês são acadêmicos, vocês têm que, além de forma de bolo, entender principalmente, né, a história de uma forma geral de como foi calculado e o porquê, para saber o que está calculando. E o que a gente vai já é no custo médio por unidade de capital. Que aqui, depois que eu tenho o CAI e o QEL, eu vou simplesmente usar aqueles valores
aqueles valores que são os pesos, os volumes, né? Então, se eu estou usando Q, que é o custo de capital terceiros, eu preciso saber, para achar a média ponderada, saber que volume eu tenho de dívidas. É o passivo para a nossa. Eu tenho custo de capital próprio. Eu já tenho QEL. Quanto de volume de capital próprio eu utilizei? Eu multiplico. Depois eu somo os meus volumes de recursos. O que significa isso? O Q é a nossa taxa, é a nossa nota. O QEL é a nossa nota. O PO e PL é o nosso peso. E a divisão e o somatório dos pesos vai me dar a minha média ponderada. Isso vocês sabem. Né? Isso aqui a gente não sabe. Só coloquei no linguajar bem próprio. Então, este slide aqui, ó, é o slide final que nós vamos utilizar. É o resultado final que nós vamos utilizar. São essas fórmulas aqui prontinhas para serem adaptadas. É só a gente entender onde buscar os valores. Perfeito? Isso é o fechamento que eu queria fazer com vocês. Os slides que eu pulei, eu vou conversar com vocês no nosso próximo encontro, mas é apenas um verniz. Né? Por exemplo, existe lá a fórmula da média ponderada, que é utilizada pela matemática, que é toda ela correta, apenas ali para deixar de forma simples. Mas, na verdade, a gente vai utilizar essa prática, né? Nós vamos utilizar aquela ali. Aí foi aquele negócio, né? Ciência tem que ser comprovada. Foi provado, tem dado aquela forma correta. Mas nós vamos usar o nosso dia a dia aqui. Quando se fala em média ponderada, é peso vezes nota, né? Dividido pelo somatório dos pesos. É isso que a gente tem. Perfeito? Então, a partir de agora, este é o mais atual. Formulinha lá pronta. É só saber. Aí eu esforço vocês como é que calcula o PIB, como é que calcula o imposto de renda, depois buscar as informações que eu vou fornecer, etc. Mas ainda faltam alguns slides que é apenas para fazer o fechamento. Hoje eu só queria explicar para vocês o fundamento e o final da história de como calcular o custo de capital próprio e como é que eu cheguei nos 18 anos. Tudo bem, pessoal? Ou não? Claro que nós vamos fazer exercícios, né? Vai ficar mais claro. Mas assim, o que eu pedi para vocês é assim, ó, não pedi, eu convidei, né? Para que vocês tenham um conhecimento um pouco mais amplo. Né? Um pouco mais, não pode chegar ali, sair da universidade com fórmula de bolso. Muda um pouco a ideia, a forma, muda a ideia. A ideia, todas essas fórmulas, todos esses dados são jogados fora. Agora, se a gente tem entendimento do porquê, e foi substituído, opa, é muito mais fácil. Então, o que eu convido exatamente é ampliar, é não sair da universidade. É universidade, é uma visão mais ampla, né? Sair da universidade não como um apertador de botões. E sabem que isso aí tem pleno desenvolvimento, né? Qualquer coisa, essas ideias, essas formas são anuladas, são criadas outras. Mas a gente sabe a ideia, o conteúdo daquilo que a gente faz, não vai ser nada difícil de entender. Tendo aquela ideia, não vai entender apenas a forma. Então é isso, pessoal. Eu vou fazer essa chamada, o dado. Olha, pessoal, eu quero dizer para vocês o seguinte. Alguns alunos vêm me dizer, professor, eu deu falta porque no momento eu caí a minha net. Bom, lá eu sempre tenho registro disso aí. Eu mostro lá, ó, teu número não está logado. Então é o seguinte, eu até acredito na palavra de vocês, mas eu quero dizer o seguinte, como sou numa primeira alternativa, eu até aceito. Se depois, mas eu não posso mais aceitar esse tipo de justificativa. Né? Então, o que eu quero dizer com vocês? Né? Tenham cuidado, né? Até porque eu sou transparente. A minha apresentação, o término, a minha chamada, meu registro de frequência será quando eu acabar a aula. Então, vou ser bem sincero para vocês, eu trato vocês como profissionais. Né? Assim, se vocês quiserem entrar faltando, até às 11h30, geralmente até às 11h30 a gente vai dali para frente, dependendo do assunto, se quiserem entrar, eu não vou nem olhar, isso é de vocês, né? Isso é de vocês. Que vocês se preocupassem assim, ver, né, justamente neste momento, até já estou dando as dicas, não vou fazer antes nem depois, vou fazer no final, né, para que evitem isso, eu tenho que estar justificando com o pedido de vocês dessa forma, tá? Beleza? Estamos entendidos? Ok. Tá bom, então, se não tiver nenhuma pergunta, a gente vai depois para os finalmente. Estou em aberto aqui, tá? Um abraço, então, para vocês. Professor, Oi. Tá me ouvindo? Estou te ouvindo, pode falar. Então, até o momento eu não tinha olhado ainda as presenças. Sim. E eu queria entender como é que o professor extrai uma lista no final da aula. Olha só, eu gosto sempre de mostrar a prática. Se for presencial, eu tenho uma ficha emitida pelo SAIR, certo? Como de vocês, e digo,
Aulete, Gabriela, e vou botando um Czinho ou uma faltazinha, certo? Sim. Aqui, como é que eu sei que vocês estão pelo menos logados? Não sei se estão comigo. Eu olho aqui do lado, está lá o nome de vocês. Vocês têm que estar logados pelo menos. Quando estão logados, significa que vocês estão, a princípio, em contato comigo, prestando ou não atenção. Aí eu geralmente, ao final da aula, eu gravo esses nomes que estão aqui. E esses eu utilizo como presença. Não, entendi, professora. Só porque eu estava verificando as presenças agora e até o momento não faltei nenhuma aula do senhor. Perfeito. Fico todos até o final e tem 2 ausências ali. Mas, Assim, não tem problema, eu só queria entender mesmo como é que o mas professor olha está assim, ó, fazendo. mas o Vitor, mas mesmo assim, existe ainda uma possibilidade, um erro meu. O que tu faz? Manda um e-mail para mim com as datas, que eu te mando a lista de que eu gravo, de todas as frequências, de todos os dias que eu faço a frequência, eu faço a chamada. É possível, é possível que eu tenha errado também, tá? São 50 de manhã e à noite. Então não custa tu mandares para mim, até para tu teres o teu controle. Sim, Às vezes acontece, por exemplo, uma aluna mandou, professor, eu não faltei esse dia. Eu fui lá, peguei a lista que eu tenho gravado e guardo, e mandei para ela, disse, olha, realmente você tem razão, me desculpe, eu errei. E é o que eu peço, que todo dia você faça esse controle, eu posso errar. Agora aconteceu só para explicar, de uma outra aluna, professor, olha, meu nome, eu recebi falta, eu estava, fui lá, mostrei para ela, olha, não está na lista dos jurados. Ah, professora, a minha internet caiu. Bom, é aí que eu quero dizer. Vou acreditar, vou confiar na primeira vez. Daí justifiquei. Numa segunda vez, daí para frente, eu não vou mais aceitar essa justificativa. Até porque, aqui eu terminei a história. Aquela história que eu terminei. Eu sempre faço a chamada por volta de 11h30. Então, não é o caso teu, Vitor, etc. Tal, mas eu digo assim, sim. mas se vocês entrar 11h15 e deixar lá e sair for tomar um café, eu vou considerar presente, porque o que aprender ou não, claro, vai depender de vocês, entendeu? É por isso que eu tô evitando Sim. que me deem essa desculpa, professor, a minha internet cair. Pode acontecer. Mas evitem ficar atento, pelo menos nesse momento que eu digo a chamada. Não, Ok? professor, sem problemas, eu entendo. Só queria mesmo entender como é que é o processo que o professor faz, porque eu não tenho motivo para não estar registrado lá, Isso, sendo que eu participei de todas as aulas. faz o seguinte, manda os dias para mim, tá, por Sim, favor, sim. e eu mando e Claro. eu vou conferir e vou mandar para quem anexo as tabelas, tá certo? Beleza, beleza. Beleza, Vitor? Valeu, obrigado, Tá bom, professor. sem problema. Tchau.
professor já saiu, professor? Não, estou te esperando. Não, eu mandei um e-mail pro professor agora de manhã na aula. O que está acontecendo de problema aqui, cara? Eu tô até com 4 faltas ali com o professor.